Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia, bom dia! Vamos entrando, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um devocional. Bom dia, Ellen, maravilhosa! Bom dia! Tudo bem, meus amores? Vamos entrando. Vamos entrando, por favor, soltem bastante coraçõezinhos. Bom dia, Josi, bom dia, Livinha. Bom dia, Cris. Gente, que calor, hein? Jesus amado. Bom dia, meus amores. O Bruno chegou aqui agora há pouco do devocional dele, falando que hoje Deus vai surpreender a gente. Deus falou muito forte no coração dele, que Deus vai surpreender a gente. Então já tô aqui animada, já ansiosa, esperando aí o que Deus tem pra gente hoje. E é tão bom, né? Às vezes a gente vive algumas angústias, algumas questões, e aí Deus todo fofo vem e acalma o nosso coração. Então é normal, a gente vai viver sempre coisas difíceis, angústias que fazem parte do nosso coração, mas Deus nunca deixa a gente sem resposta, né? Ele nunca deixa a gente aflito enquanto se a gente vai buscar por Ele, né? Bom dia, Cíntia, Eliane, Liz, eu acredito, bom dia, Joyce, Paloma. Eu acredito que às vezes a gente fica muito tempo angustiado com alguma situação porque a gente não pergunta para Deus e a gente não abre o nosso coração para Deus, para aquilo que Ele tem para falar pra gente. Então a gente fica às vezes muito tempo, né, tentando entender, a gente tentando controlar, a gente tentando consertar. E eu acho incrível quando a gente para entregar na mão de Deus, para conversar com Ele sempre traz uma resposta que acalma o nosso coração. E às vezes, não necessariamente o problema vai ser resolvido na hora que a gente quer. Bom dia, Juju! É hoje. Não necessariamente o problema vai ser resolvido quando a gente quer. Mas às vezes Deus vai acalmar o nosso coração com alguma mensagem de mesmo. Às vezes Deus Ele vai fazer de um jeito que vai acalmar a gente na tempestade. Porque às vezes a tempestade, o deserto, tem um tempo de duração que a gente precisa passar por ela. Não adianta a gente querer acelerar e atropelar e pular essa etapa, né? Bom dia, Derley. Tô feliz que você vai estar com a gente, com o Bruno sábado, na Essência. Bom, é isso. Bom dia, Ju, Andresa. Né? E aí a gente muitas vezes como ser humano, a gente tem essa tendência de querer pular essas etapas difíceis da nossa vida, só que elas não vão pular. Só que é claro que quando a gente passa por essas etapas conscientes daquilo que Deus tem para acalmar nosso coração. Ô Ju, que bom, meu amor, que seu pai já tá em casa. Que bom, Bruno vai ficar feliz. Daqui a pouco ele vai chegar aqui e a gente conta. Bom dia, Andresa, Rafa. Deixa eu colocar aqui. Vamos soltando bastante coraçãozinho aí, por favor. Ó, vocês que estão entrando agora, já vou falar pra vocês que o Bruno já chegou em casa lá de baixo, dando estrela já hoje. Ele disse que Deus falou uma coisa no coração dele que vai virar a gente de ponta cabeça. Falou que ele chegou aqui muito feliz, muito cheio do amor de Deus no coração dele. E já disse que Deus tem algo muito bonito pra gente hoje. Então eu tô aqui ansiosa e feliz e pedir pra vocês enviarem um aviãozinho. Eu vou enviar aqui pra algumas pessoas, envie você também. Vou enviar pra pessoas que estão no meu coração aqui. Cadê a Grazi? Eu quero mandar pra Grazi. Mas é isso, né, gente? Então ele falou aqui que hoje a gente vai dar estrela. Tô feliz por isso, não vejo a hora. Deixa eu achar, cadê você, Graziela? É tão bom, né? Quando... Deixa eu mandar aqui. Bom dia, Cis. Bom dia, Danizinha.
Eu quero mandar para a achei. Manda um aviãozinho aí então, porque Bruno disse que Deus hoje, ele chegou só, ele falou assim, amor, Deus é top demais. Eu tô chocado com o que ele falou hoje pra mim. Então tenho certeza que vai ser abençoado. Mas enquanto ele não chega aqui, igual eu tava falando pra vocês, né? Vocês estão entrando agora, que às vezes a gente tá passando por um momento difícil, ou às vezes nem tá passando por um momento difícil, mas a gente às vezes não tá muito legal. A importância da gente perguntar para Deus. Ele sempre vai trazer uma resposta, mesmo que não seja resolvendo o problema. Às vezes Deus não vai resolver o problema como a gente quer e nem na hora que a gente quer, mas Ele vai acalmar o nosso coração de alguma forma, porque Deus nunca deixa a gente sem resposta. Às vezes Ele vai falar, continua. Essa semana eu ouvi, acho que foi o Tadashi falando, achei muito legal. Ele estava falando sobre a gente viver histórias repetidas, e ele deu um exemplo que eu achei muito legal. Quando a gente vive um deserto, quando a gente passa por uma tempestade e a gente não aprende o que a gente tem que aprender, a gente às vezes passa por uma tempestade reclamando, murmurando, querendo sair de lá, querendo fugir de lá, né? E ele falou, quando a gente passa por uma história e a gente não aprende o que a gente tem que aprender com aquela história, é igual na escola, quando você faz um ano e pega DP, ou repete de ano. Você tem que refazer aquele ano até você aprender, até você falar, cara, aprendi isso daqui, aí você passa de ano e continua. Então, muitas vezes, a gente tem essa questão, né? Da gente ficar sempre voltando no mesmo deserto, sempre voltando na mesma tempestade, porque na verdade a gente não tá aprendendo o que a gente tem que aprender nesse deserto, nessa tempestade. Às vezes a gente não tá passando por um deserto com fé, a gente tá sempre passando igual, sempre passando querendo que acabe, sempre querendo fugir. A gente tá sempre querendo que seja do nosso jeito, a gente tá sempre querendo resolver na força do nosso braço, a gente tá sempre querendo que seja do nosso jeito. E aí a gente não aprende a soltar, a gente não aprende a deixar Deus agir na nossa vida. Igual a mesma coisa, enquanto eu e o Bruno a gente tentou curar a nossa família usando todas as ferramentas e técnicas que a gente tinha de inteligência emocional, é claro que as ferramentas e técnicas ajudaram muito a gente a mexer em algumas coisas, mas somente quando a gente soltou na mão de Deus, quando a gente se aproximou de Deus e deixou Ele entrar na nossa família, aí Ele foi e resolveu. Aí a gente aprendeu o que a gente tinha que ter aprendido com essa situação. Eu tentei perdoar, por exemplo, traições que eu já passei na minha vida de todas as formas que vocês podem imaginar. Fazendo carta de perdão, tudo que vocês podem imaginar. Agora, somente quando Deus falou comigo, Bruna, eu já perdoei, você pode perdoar, foi que eu consegui perdoar. Então, a gente às vezes vai repetir de ano e vai ficar voltando, vai ficar fazendo DP das nossas dores. Vai ficar voltando no mesmo deserto. Por quê? Porque a gente ainda tá tentando a gente entender. Entende? Então achei muito legal esse exemplo que o Tadashi deu, fez muito sentido pra mim. Eu gostei do exemplo da escola, né? Porque, cara, ninguém gosta de pegar DP, ninguém gosta de repetir de ano. E muitas vezes a gente repete, mas por quê? Porque eu fiquei o ano inteiro reclamando, não aprendi o que eu tinha que aprender. Ah, mas isso daqui, aí é igual eu quando eu tava na escola. Jesus amado, eu reclamava porque eu falava, isso daqui eu não vou usar nunca na minha vida. Por que eu tenho que estudar isso daqui? Eu não quero ser isso, eu não quero ser química. Por que eu tenho que saber de química se eu não quero ser cientista, eu não quero ser química? Né? Eu não quero ser nada disso. E aí, enquanto mais eu lutava contra isso, mais eu ficava revoltada. Mais eu pegava recuperação, mais eu tinha que estudar essa matéria. Por quê? Porque tem coisas na nossa vida que a gente tem que aprender. E ponto final, pronto, acabou. Então, se você tá passando, não sei qual é a tempestade que você tá lutando e que você tá nadando e você tá resistindo e você tá falando, não, eu não aguento mais lutar contra isso não. Eu não quero isso não vai me levar em nada, isso só tá me causando sofrimento, isso é perda de tempo. Aí o que acontece? Deus vem todo fofo e fala, filha, você ainda não entendeu o que eu quero te mostrar, vamos voltar pra lá? Aí volta pra mesma dor. Eita. E aí repete de ano e pega DP atrás de DP e continua com raiva daquilo. Enquanto não passar a sua raiva da dor que você tá vivendo, a sua frustração ou a sua revolta
Porque a gente, às vezes, igual eu ficava revoltada na escola, às vezes a gente fica revoltado com as dores que a gente passa. Para de ficar revoltado. Tenta entender o que eu preciso aprender com isso daqui. E aí você pode ter certeza que você vai passar de ano. E lá na frente vão vir outros desafios, né? Mas é isso, gente. Bom dia, amor. Muito bom, muito bom. O Espírito Santo já tá falando. Bom dia. O Bruninho chegou dando estrela aqui hoje, hein? Cara, deixa eu te falar. Do devocional dele. Faz não puxa lá no seu Instagram lá. Não adianta, amor. Puxa, amor. Não, só vou avisar que a gente não é começou. Nosso. Dá o passo entrar. aí. Não, dá o passo. Faz aí alguma coisa. Deixa, só precisa dar o passo. Gente, bom dia. Se prepara, viu? Já mandaram um foguinho aí, um checked. Se prepara, porque nós vamos... A gente adora uma história, né, o ser humano. E a história que nós vamos estudar sobre um homem chamado Naamã, Deus vai quebrar tudo. Porque se você entender a chave dessa história, você já entendeu tudo que está escrito na Bíblia. A história que nós vamos estudar resume tudo o que Deus é, o que Ele faz, o que Ele vai fazer, o que é fé. Define tudo, tudo. Essa é a história de Naamã, tá? Tá lá no livro de 2 Reis, 2 Reis. Tá no início da Bíblia, antes de Crônicas, depois de não sei o que, mas tá lá no início da Bíblia. Vai abrindo aí. Colocando aqui. Ô, gente, o Zoom ficou marcado para terça que vem. Anota aí na sua agenda, eu vou divulgar bastante isso, a gente vai falar. Mas o nosso Zoom, que Deus pediu para fazer, pra gente escutar testemunho, pra gente escutar resultado da fé, porque a própria fé sem resultado... Diminui só um pouquinho. Tá bom. Porque o resultado da fé, se ele não vem, a fé tá morta. Então precisa ter resultado. E pessoas que estão no início da caminhada com o pai, eles vão receber lenha para essa fogueira. Cara, essa moto aqui de novo, velho. Que benção essa moto. É o mesmo. Nossa, mas pra que dá esses estouros? Gente, se você aí que anda de moto, não faz isso não. É tão desagradável pra quem não curte. Você faz o que você quiser, você é livre. Ah, não, Ó, não faz não. Deixa eu te falar. Então, ficou marcado para terça que vem, só esse recadinho, tá? E pessoas serão tocadas pelo Espírito Santo nesse Zoom. Nós iremos, e eu também quero receber lenha, porque a fé é como uma fogueira. Se eu não colocar lenha, o fogo apaga. A fé, que é uma escolha, por isso que eu escolho pegar lenha e colocar, né? A fé é uma escolha diária nossa. E a fogueira, ela pode estar acesa todos os dias, desde que você coloque lenha. Às vezes você vai receber lenha, olha, até daqui dá. Às vezes você vai receber lenha de um amigo, às vezes você vai receber a lenha aqui do Bruno e da Bruna. Então nós estamos juntos no mesmo corpo, no mesmo ambiente aqui, tá bom? Então que Deus te abençoe, Deus vai falar muito nos nossos corações, Ele já está falando. O que a Bruna falou tem a ver com essa história que nós vamos estudar aqui juntos. E a Bíblia, a chave do Evangelho, que é a boa notícia de Deus para nós, se resume a essa história. Tá? Então vamos junto até o final aí. Livro de 2 Reis. Hoje é o último dia do mês. Terra rimou. E nós vamos entregar junto no final, vamos orar junto também para poder entregar o mês de setembro, o mês de outubro nas mãos de Deus. Hoje é o último dia do mês? Hoje é o último dia do mês. Que dia é hoje? Feliz Natal. Que dia é hoje? Hoje é 30 de setembro. Ah. Nossa, 30 de setembro. Deixa eu pensar rapidinho. Aquela tá no YouTube, aquela eu queria botar essa no final e no ajeita aí. Vamos orar? Se você puder fechar seus olhos, pode fechar, se não, tá tudo certo também. Bruno e Bruna não são padres, pastores, espíritas, candomblé, muçulmano, judeu. Nós não temos nenhuma religião. Nós somos apaixonados por Cristo. Nós estamos colados na videira. E eu creio que você também está aqui, colado na videira. Por isso que você chegou até aqui. E você só chegou até aqui porque o Pai te chamou no mundo espiritual. O Pai, que é esse Deus que nós falamos aqui, Ele é Pai. E nós somos filhos. E todo mundo que entrou aqui foi chamado pelo Pai. Agora é a sua escolha parar e escutar, ou é a sua escolha escutar um minutinho e sair fora. Mas se for plano de Deus, hoje, como eu já escutei, Bruno, eu entrei no devocional, fiquei 2 minutos, mas eu escutei o que eu precisava escutar.
Isso tem alguma coisa a ver com o Bruno e com a Bruna? Não. Isso tem a ver com o Pai, que quer transformar a sua história, quer mudar a sua história, transformar a sua vida. Então, em nome de Jesus, Jesus, seja bem-vindo aqui. É como se fosse o primeiro dia. Hoje, se eu não me engano, são 197 dias, todos os dias, desde o dia 18 de março. Essa pandemia ativou a nossa fé mais e mais na rocha. Pessoas estão sendo resgatadas, famílias estão sendo reestruturadas. Então, Pai, eu coloco nas suas mãos o que nós iremos viver aqui agora novamente. Porque são 197 motivos para a gente não esquecer que Deus é Deus, de que você é Pai e de que você quer mudar a nossa história. Então, Espírito Santo, coloca as palavras na minha boca. Eu não quero falar pela carne aqui de forma alguma, eu quero falar aqui pelo Espírito. Isso não tem nada a ver com o jumento aqui. Isso não tem nada a ver com a minha esposa. Coloca as palavras na boca da minha esposa. E eu oro em nome de Jesus. Seremos boca de Deus nesse lugar e você será impactado pelo Espírito Santo. Pronto. E aí você vai ser um instrumento de Deus ainda hoje, na vida de alguém. Mas depois não esquece de contar pra gente, tá bom? Porque aí eu dou estrela aqui. Porque a sua vitória e a minha vitória, como o Dave falou essa semana, né? É a nossa vitória. É a vitória do reino. Nós estamos aqui deixando o reino descer. Então o Espírito Santo pode descer. Muitos entraram aqui achando que está estudando apenas de uma forma racional, e esse sim é o primeiro passo. Mas o estudar aqui é adorar a Deus. Quando eu estudo, eu estou adorando os céus. Quando eu estudo, eu estou deixando o reino descer. Quando eu estudo, eu estou praticando a oração do Pai Nosso. Eu estou tendo a possibilidade de praticar a oração do Pai Nosso, que é viver na terra como no céu. Então, papai, nós estamos disponíveis. Você está na Bahia aí? Fala aí, painho, eu estou disponível para você fazer o que você quiser no meu coração. Eu só sei que eu quero. Eu estou disponível. Você está disponível? Tô. Você está nos Estados Unidos, Assis? Fala aí, Father, estou disponível. I'm available, sei lá. Meu inglês está horrível. Deus te abençoe. Segundo Reis, Deus vai quebrar tudo. Essa é a chave do Evangelho. Pega essa história. E aí agora eu quero ouvir a opinião da minha esposa, porque a história tem esse tamanho. Segundo Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. O que eu sinto no meu... É muito... Não. O que eu sinto? A gente pode ler blocos e só falar o que o Espírito Santo quiser por bloco, ou ler aqui e eu conto a história. O que você sente? Eu prefiro que você conte a história. Então tá bom. Vamos lá. Livro de segundo Reis, capítulo 5. Daddy, I am here. Versículo 13. 5:13. Sejam todos bem-vindos. Daddy, I'm here. É mais fácil pro jumento. I'm here. Eu falei o que? I'm available. Então vai, 2 Reis, capítulo 5, versículo 13. É isso? We are here. É isso? Capítulo 5, versículo 13? Espera o pessoal escrever ali. Gente, sempre tem uma Bíblia, compra uma Bíbliazinha, ó, fininha, de boa, dá pra entender. Essa é a geração que vai romper lendo a palavra. Estudos científicos mostram do tamanho do impacto. Imagina se você abrir seu coração e deixar o Espírito entrar, aí que você vai... É muito mais que a ciência, mas a ciência já comprova estatisticamente do impacto. O marido da Cis me mandou aquele vídeo que a gente já divulgou. Lembra daquele vídeo que fala da pesquisa de pessoas que têm o hábito de ler a palavra de Deus mais de 3 vezes por semana, o quanto que a vida das pessoas foram transformadas, problemas, ansiedade, depressão foram resolvidos. Eu quero ver. Você lembra? E é legal que ele me mandou, porque a versão que ele me mandou é dublada e tem toda uma música por trás, é bem mais impactante. Você me manda? Vou postar e te mando, te mostro. Tá. Não deu tempo não. Muito legal, gente. Então vamos lá. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lava-se e você ficará limpo. Lê de novo pra gente, Bruno. Então os oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria?
Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa mente não foi programada para várias coisas boas. A nossa mente não foi programada para prosperar. A nossa mente não foi programada para sair da zona de conforto de uma forma natural. A nossa mente, como um sistema, ela não foi programada para isso. Então você já tem que saber que essa é a regra do jogo e nós vamos jogar o jogo. Por exemplo, ontem a gente estava falando com a pessoa da família, a nossa mentoria com algumas famílias. E eu gostei muito do que a mulher falou, uma mulher que, tipo, existe um calendário fisiológico da mulher, período fértil, TPM e tal. E essas piadinhas que rola por trás, isso aí é só banda voou. O que acontece? Esse calendário da mulher, ele não muda. Isso é fato. É fisiológico. E todas as vezes que você tiver TPM, você mulher, e lutar contra isso, você saiba que você está sentando no problema. E o homem que ficar puto com a mulher de TPM, não saber e não ir para um outro caminho, bater de frente, você está sentando no problema. Eu fiz isso muitas vezes na minha vida, eu me coloco na linha de frente como um jumento desgovernado. Então algumas coisas na nossa vida é fato, e algumas coisas na nossa vida, por ser esse fato, significa que esse é o jogo, e eu preciso aprender a jogar o jogo. Senão eu vou cansar, senão eu vou me destruir, senão pessoas vão ser destruídas. E presta atenção, eu vou ligar o acelerador aqui agora, Deus vai falar no seu coração, fica tranquilo. Ele só não vai falar nessa sua mente, e nem nessa jaca aqui do Bruno. Por quê? Porque a minha mente não foi programada para várias coisas boas. A fé é a mesma coisa, a minha mente foi preparada para ter fé? A minha mente foi programada para ter fé? Não, a nossa mente foi programada para proteger a gente, para poupar energia. Vamos lá, Moisés tá na linha, aqui ó, eu vou fazer um vídeo lá no negócio lá, ó. Moisés está olhando para o Rio Jordão responsável por 2 milhões de pessoas. Moisés, o líder, tinha acabado de sair do Egito, ele está na frente dele, eles estão vazando do Egito como escravos, saíram fora, Deus tirou eles de lá, resolveu o primeiro problema deles, de uma forma milagrosa. Entraram no deserto e caíram de frente para o Mar Vermelho. Quando eles olharam para trás, estava vindo todo o exército com armas, com força, para matar eles, no meio do deserto. Olha a mente nossa, se coloca no lugar de Moisés. Olhando para a programação da mente, que vem com problema desde Adão, ou seja, o bug no sistema entrou em Adão, irmão. Eu vim da área de TI, trabalhei quase 15 anos no mundo corporativo, então eu gosto de falar da forma que eu aprendi. Mas eu quero falar de uma forma lúdica para que você possa entender aí do outro lado. Mas na verdade o Espírito Santo vai falar independente do que eu fale aqui. Fique tranquilo, porque quem faz é ele, não tem nada a ver comigo. Qual que é a mente programada de Moisés? Quando ele olha para lá, a mente programada falaria para ele mesmo? Bora nadar e fugir daqui, partiu. Nade-se quem puder. Tem até um ditado, não tem? Salve-se. Salve-se quem puder. Nade-se quem puder. Espírito Santo, eu vou acelerar esse negócio aqui. É salve-se quem Salve-se puder. quem puder. Ai, meu Deus do céu, eu nunca imaginei que eu estaria fazendo isso. É isso, amor. Esse é o ditado. Salve-se quem puder. Vamos lá. Salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Na minha frente só tem mar. Pra trás tá vindo exército. A minha mente foi programada pra fazer o quê? Hã? A minha mente foi programada pra fazer o quê? Fugir, vai, vaza. Vamos fazer 2 horas de devocional hoje, tá? Só pra vocês saberem aí. Hein? Foi programada pra fugir do problema, pra sair correndo. Mas vamos lá, mano. Não, para, mano. Português rasgado. Na minha frente tem mar e atrás de mim tá vindo o exército. A minha mente foi programada pra quê? Nadar. O máximo que eu puder. E salve-se quem puder. Cada um por si e Deus por todos. Bora, nada! Vai vir no momento do seu medo, no momento das suas dificuldades, vai vir um pensamento óbvio na sua mente, que para sua mente é óbvio, de acordo com a programação dela. Então para a mente das pessoas, era óbvio que eles iam morrer. Era óbvio que eles tinham que entrar no mar, sair nadando e iam morrer. Ou alguns ali ainda podiam falar, não, eu vou nadar e eu não vou morrer. Mas o fato é, eles iam fazer isso. A mente programada é para isso. Agora, o que Moisés fez? Ele fez algo ilógico para a mente. Por que ilógico? Porque ele fez algo diferente da programação da mente. A programação da mente, ou seja, quando eu programo qualquer coisa, existe uma lógica. Vocês estão entendendo, gente? Existe uma lógica quando eu programo. Então qual é a lógica? Salve-se quem puder.
isso aí que a Bruna falou. Só que o que é fora da lógica? E lógica é uma palavra às vezes que a gente não entende, né? Mas tá bom. Fora da lógica. Levantar as mãos, falar com o Pai e confiar. Pai, você tirou a gente do deserto, da escravidão e não vai deixar a gente morrer aqui. Eu creio nisso, eu acredito nisso. E isso não parte da minha mente programada, isso parte do meu coração. Por isso que a mente ela só fala aquilo que já está no coração, sabe? É que nem assim, ó, uma pessoa vai vir, seu filho chegar pra você, mãe, eu vou mudar de carreira, mãe, eu vou fazer não sei o que lá. Tudo que ele tá falando é algo que já tá no coração dele. Então já começa a falar no coração do seu filho. Porque a mente dele, a própria palavra diz, justifica o que já tá no coração. Então, aonde tá os problemas? No coração. Aonde eu resolvo? No coração. Eu não tô nem aí mais pra mente, velho. Nem aí mais pra mente. Porque o espírito ganha na mente. Esse é um caminho que eu valido e que funciona aqui. E aí, por enquanto, nós estamos aqui e Deus vem permitindo a gente trazer esse caminho, a gente trazer essa solução. Presta atenção, quando Moisés fez isso, ele fez algo ilógico, ele fez algo fora do padrão, fora do lógico humano. E aí o milagre aconteceu. Então o que eu quero te dizer pra gente entrar na história de Naamã? Todas as vezes que você quiser experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida, todas as vezes que você quiser o milagre de Deus na sua vida, por que eu falo você quiser? Porque é uma escolha, você precisa escolher, ele não vai cair do céu. Você precisa escolher, Moisés escolheu, ele deu o passo e depois Deus fez. Agora o passo que a gente vai dar na fé sempre é simples. Eu venho estudando e validando isso na minha vida e estudando esses homens da fé e esses caras já morreram e agora é a minha vez e agora é a sua vez. É a vez da Cris, é a vez da Rafa, é a vez da Nai, é a vez da Cis, é a vez do marido dela, é a vez da Bruna, é a vez da Simone que entrou agora, seja bem-vinda Simone. É a nossa vez. Os caras já morreram, irmão. Agora o que não morreu? A palavra. Os caras já foram. Agora o que não morreu? É o que Deus tem, a solução é eterna. A solução não é temporal, é atemporal, porque Deus vive num tempo atemporal, fora do passado, presente e futuro. E aí o que vai acontecer? Lê de novo pra gente aí. Então os seus oficiais se aproximaram e lhes disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele... Eu não entendi essa frase. Eu vou colocar vocês no contexto. Vocês no contexto, tá? Entenda, a fé é ilógico. A fé é ilógico para nossa mente. E melhor, o que vai deixar sua mente mais doida ainda, e deixa a minha doida, deixava mais doida. Os pensamentos vêm, mas a gente já tem estratégia para tirar eles. E não é eu, é o Espírito. Presta atenção, é de graça. O que você vai receber agora aqui, no seu coração, autorresponsabilidade, por favor, porque o que você está recebendo no seu coração, a mensagem que você vai receber aí, é para sua família também, é para a próxima geração também. Então você não pode sair daqui desse devocional igual da forma que você entrou. Você precisa sair daqui dando estrela, você precisa sair daqui com uma sabedoria, você precisa sair daqui com uma paz, você precisa sair daqui com uma resposta, você precisa sair de algum jeito. Agora, qual é esse jeito? Deixa no controle do Pai. Deixa que o Espírito vai falar com você, mano. Jesus está aqui, ele está vivo, irmão. Se você não tem fé para acreditar nisso ainda, segura aí que vai vir o que precisa vir no seu coração. Mas é o tempo, tem um processo aí, tá? Essa mensagem vai muito também para as pessoas que não se acham merecedoras da graça. Só que a graça deixa a gente doido, porque tudo que é de graça a gente desconfia. Tudo que é de graça aqui na terra a gente desconfia. Não é possível que isso é de graça. Não é possível. Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu já recebi, de forma parcelada, 120 mil reais. Conectando 2 pessoas. E eu não queria. Os caras falaram, aí Deus... Mas só que quando eu recebi, eu lembrei da promessa que Deus falou que ia dar. Isso me ajudou no meu colchão financeiro de transição de carreira. A Bruna sabe, tem gravado isso. Uma pessoa usada por Deus falou isso pra mim. Deus vai levantar a sua vida financeira pra fazer o que precisa fazer na sua vida. E na época, eu tava na Cielo. E aí, dias depois, eu recebi essa graça. E eu aceitei. Demorei um pouquinho porque o jumento era desgovernado ainda para aceitar, mas eu aceitei. Porque o que eu fiz é totalmente ilícito, é totalmente comercial. Só que pra mim foi uma coisa muito simples. Eu conectei 2 pessoas... Você passou o telefone de uma pessoa pra outra. Eu coloquei 2 pessoas pra almoçar. Só isso. Eita, Espírito Santo, arrebenta os nossos corações. Eu coloquei 2 pessoas para almoçar.
Ou seja, eu não gastei nada de esforço. Só que a graça é isso. Você não gasta nada de esforço, Bruno. Quem faz sou eu. Ei, você não, deixa eu te falar, se você estiver ainda lutando na força do seu braço, ou se você estiver ainda pensando que você tem que fazer para ter, deixa eu te dizer, esse não é o evangelho que Jesus ensina. Essa não é a mensagem que Jesus deixou. Evangelho significa boa notícia, uma mensagem de Deus para a nossa vida. Não é essa a mensagem. A mensagem é: eu já fiz tudo, agora você pega e desfruta. E se você ainda não está entendendo o que eu estou dizendo, se eu fosse você, eu quebrava o pau com Deus depois do devocional e falava assim, falaria assim: esse jumento que está falando lá, eu não estou entendendo nada que o Bruno está falando, mas eu não quero saber do Bruno, eu quero saber o que o Senhor tem para falar comigo agora. Eu estou te pedindo, eu só saio desse lugar quando você falar comigo. Agora, se você não fizer isso, tudo bem, é uma escolha sua, tá bom? Alguém precisava ouvir isso daí. Naamã era um cara improvável. Eu queria que vocês entendessem, e aí se você entender, o lado de lá vai entender também. A gente nunca falou sobre essa história. Naamã, ele era um cara que não era de Israel. Ele morava na Síria, em outro país. Ele não acreditava no Deus que nós estamos falando aqui. Antes de Cristo aqui. É antes de Cristo. Naamã, ele era um general do exército sírio. Naamã era um general que é muito respeitado na Síria. E o povo de Israel tinha medo de Naamã, porque Naamã era muito forte. Mas Naamã não tinha fé em Deus, tinha fé na força bruta deles. E eles tinham uns deuses lá com letra minúscula. E existe mesmo, mas é real que a gente imagina. Só que nós estamos falando aqui do Deus vivo. Ele era comandante do exército do rei da Síria. Ele era comandante do exército do rei da Síria. Tá, ele era tipo Caio Valério. Eu não sei quem é Caio Valério. Era de Roma. É, isso, exato. Não tinha fé que nós estamos colados aqui na videira, ok? E aí o que aconteceu? Só que aí ele pegou lepra. A Bíblia diz na história, eu queria muito que você estudasse o capítulo 5 até o versículo 19, tá? E aí você vai ver toda a história que eu vou contar aqui. Ele era um herói de guerra, diz a palavra. Porém, ele sofria de lepra. Então você imagina ele, homem. Todo mundo olhava ele com autoridade, a autoridade dele, o status dele, o poder dele, a da força dele, mas ele tinha lepra. Entrou uma lepra que começou a corroer. E a lepra naquela época fazia a pessoa se isolar. Agora eu vou dizer pra você, por que se isolar? Porque senão outras pessoas seriam contaminadas. Eles tinham que largar a família, eles tinham que largar a profissão, eles tinham que largar tudo de forma obrigatória. E imagina como não ficava o emocional desses caras, dessas mulheres que pegavam lepra. Eles tinham que morar excluídos da sociedade, de forma obrigatória. Qual é a sua lepra hoje que faz você se isolar? Se culpar. Qual é a sua lepra? Porque no nome do Cristo, a sua lepra será curada agora. Qual é a sua lepra em 2020? Isso aqui não é história, irmão. Isso daqui é vida. Isso aqui é transformação da sua casa. A Bíblia é só eu trazer como um espelho, trazer para minha realidade, acreditar e entrar nas palavras. E aí o que aconteceu? Ele sofria muito tempo. Aí o que Deus fez? Usou uma criança. Aí Deus usou uma criança. O que Deus fez? Tinha uma criança que era escrava, uma menina, a Bíblia diz. Uma menina de Israel, ela de alguma forma chegou a ser escrava da esposa de Naamã. Então ela morava na casa de Naamã. Naquela época as mulheres tinham mulheres, né? Não era isso? Tinham meninas, né? Tinham meninas mais jovens. Presta atenção nisso daqui, gente. E aí o que aconteceu? Essa menina, toda criança, ela tem um canal direto com o pai, tá? Tem direto, principalmente até os 12. Sabe por quê? Porque toda criança, até 12 anos pelo menos, não é uma regra matemática, mas mais ou menos, até 12 anos, elas amam os pais aqui na Terra. As crianças, elas se sentem seguras na presença do pai aqui na Terra. As crianças querem estar na presença do pai e da mãe. Então por que Jesus, um dos motivos que Jesus falava assim, para entrar no reino precisa ser como uma criança? Porque nós precisamos buscar o Pai Celestial como uma criança busca o Pai aqui na Terra. A criança se sente satisfeita. A criança, você não precisa dar grandes coisas para ela, material, para ela se sentir feliz. Ela quer o quê? A atenção dos pais. Ela quer o quê? O carinho dos pais. Ela quer o quê? A segurança dos pais. Imagina Davi, Betina e Beatriz. Não sei nem como que vai ser ainda esse negócio. Deus está me preparando para isso, porque é muita vontade e muito amor para isso.
Tudo que é excesso é ruim também. Mas o que acontece? Deus usou essa criança para falar com Naamã. O que ela falou? Lê o versículo 11. Não lê não. Ó, a menina falou para a senhora, que é a esposa de Naamã: quem dera o meu senhor, Naamã, estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele curaria da sua lepra. A criança já declarou palavras de fé, irmão. A criança foi usada por Deus para falar com a esposa desse homem que não acreditava em Deus. Pega aqui, ó, uma pessoa que não acredita em Deus aqui em 2020, ou uma pessoa que até, sabe assim, que não se acha merecedor de Deus. Esse era Naamã. Mas a criança foi usada. Então tem criança na sua casa que está falando com você e você está batendo de frente com seus filhos de repente, você está reprimindo alguma coisa daí. Escuta o que seu filho está falando para você, porque Deus usa crianças para falar com a gente. Você sabia disso? E Naamã, graças a Deus, escutou. Ela falou para a menina, ela falou para a esposa de Naamã, e Naamã falou assim, então Naamã foi contar isso ao seu senhor. Naamã foi contar ao rei: olha, uma jovem lá da terra de Israel que está na minha casa falou que eu seria curado se eu for até lá falar com o profeta. Aí o rei chegou e falou assim: tudo bem, então você vai. Você tá entendendo, né? Eu tô lá em Israel. Você tá lá. Tá na Síria ou tá em Israel? Eu tô nos dois. Vocês estão entendendo? Alguém dá check aí, só pra eu saber. Que às vezes, contando história, o Bruno dá uma... Não, segue vai. Tá entendendo aí? Beleza. Aí o rei falou: tudo bem. Então eu vou escrever uma carta pro rei de Israel. E vou falar que você é meu general. E vou falar que você tá indo lá pra ser curado da lepra. E eu quero que ele cure você da lepra. E lá em Israel eles acreditavam no Deus de Israel, que é Deus. Com D maiúsculo. Isso. Nosso Deus. Isso. Beleza? Checked, né? Checked. Beleza. Aí olha o que Naamã fez. Beleza. Então estão falando, traga pra sua vida. A Bruna já começou a ser usada pelo Espírito Santo no início dessa live. O que Naamã fez? Ah, é? Que bom, meu rei autorizou, tô com a carta na mão, o que eu vou fazer agora? Eu tô indo lá e os caras vão me curar, mano. O rei vai me curar. Ele não falou que Deus vai me curar. O rei vai me curar. Aí o que Naamã falou? Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei, Naamã, meu servo, para que você o cure da lepra. A carta do rei para o rei de Israel dizia isso. Olha, tão certo, quando Naamã chegar aí na sua presença, sou eu que estou mandando ele para que você cure ele. E Naamã preparando todas as coisas. Olha quantas coisas Naamã levou para receber uma cura de Deus. E não é sobre isso, eu quero te dizer uma coisa. Nada do que você faça, ou nada que você deixe de fazer, vai impedir você de receber a graça, irmão. Nada que você faça ou deixa de fazer, Deus não quer sacrifício. Jesus falou isso, irmão. Tem gente que até hoje, em 2020, na época da Amazon, nuvem, mano, ainda acha que é sobre fazer sacrifício para poder receber algo. Ei, olha para a história do Cristo, irmão. Ele já fez, ele meteu o check na cruz. Só que isso dá um nó na nossa mente, porque é difícil acreditar na nossa mente sobre isso. É difícil acreditar de que é de graça toda a solução dos céus. É difícil acreditar que Cristo está vivo. Mas é difícil para a mente. Ei, presta atenção, é difícil para a mente. Mas nesse momento, você está sendo tocado pelo Espírito Santo. Porque eu creio no que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua casa. Então se você puder fechar seus olhos e falar assim: ei, eu quero receber algo agora. Eu quero ser curado da minha lepra agora. Qual é a sua lepra? Que faz você se isolar do mundo, que faz você ficar calado. Qual é a sua lepra? Talvez seja um excesso de poder, um excesso de uma ganância. Eu não sei o que você está passando. Uma destruição familiar, separação, isolamento mesmo. Você quer ter uma família e você ainda não tem uma família. Ei, peça para os céus agora. Só que isso precisa sair da sua boca. Eu não quero saber onde você está. Mas independente de onde você esteja, você pode fazer isso. E se você tiver vergonha, vai pro banheiro, senta na privada e fala. E aí, quando Naamã chegou na presença do rei, o que aconteceu? Quando Naamã chegou na presença do rei lá em Israel, levando um monte de coisa.
Aí o rei deu um nó na cabeça do rei também. E o rei não estava fechado na rocha. Se liga no que o rei de Israel falou. Por um acaso eu sou Deus? Com o poder de tirar a vida ou de dar a vida? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Ou seja, o rei tá de novo, mais um ser humano, e a gente tem uma tendência a fazer isso. Ele está agindo conforme a mente programada dele. Ou seja, ele não está com fé aqui, ele está falando assim, você é louco? Você está vindo até aqui, você saiu da Síria, o seu rei mandou você vir até aqui, e você acha que eu sou Deus para curar você da lepra? Eu tô achando que você quer me sabotar, eu tô achando que você quer fazer alguma coisa contra mim, contra o meu povo. Você tá achando que eu pegue lepra, tem um complô contra mim. Ei, chega de síndrome. Chega de síndrome. Nós seres humanos, eu nem sei se existe essa síndrome, mas Deus tá falando comigo desde a madrugada. Essa síndrome da urgência. Eu só faço quando eu tô com uma bucha. Eu só busco ajuda quando eu tô na urgência, quando eu tô com uma bucha. Mas quando eu tô no período de paz, eu não tô nem aí mais. Eu fico aí na zona de conforto. Chega de síndromes. O Espírito quer te usar, irmão. Não é mais sobre agir quando tem uma bucha. É sobre você se cuidar antes de ter a bucha na sua vida. Porque as tempestades vão vir. E nós estamos aqui 197 dias, 197 motivos para não esquecer do que Deus faz e o que Ele vai continuar fazendo. Então quando ele sai da Síria e chega em Israel, o rei falou, eu não sou Deus, você tá loucão? Deu um nó. Aí o que aconteceu? Se liga. Nossa, que história. Mas quando o Eliseu, aí chegou o Eliseu é um profeta. Esse sim estava fechado na rocha. Presta atenção, irmão, pede aí, eu quero ser fechado na rocha. Ó, quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer, Eliseu, homem de Deus, sabendo que o poder não vem dele, nós estamos colados na videira. Se nós estamos colados na videira, nada vem de mim, tudo vem da videira, a videira é o Cristo. Aí Eliseu chegou e falou assim, então, no versículo 8 lá, manda dizer ao rei, mandou alguém dizer ao rei, alguém que trabalhava junto com Eliseu, manda dizer ao rei, olha a autoridade de Eliseu e olha a coragem de Eliseu. Ele mandou alguém falar com o rei, não foi ele que foi falar com o rei. Suprema. Tranquilo, mas quem tá falando ali? O Espírito Santo na boca de Eliseu. Então tá de boa. Ó, por que o Senhor rasgou as roupas? Deixe vir a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Todas as vezes que tem um devocional aqui, eu oro a Deus, ei, deixa vir. Porque o que o Senhor fez na minha vida, na vida da minha esposa, será feito na vida de todos que estão ali colados na videira. Independente se nós estamos presencial, independente se nós estamos na internet, eu não sei, isso não é sobre isso. É sobre o que você faz, é sobre a sua promessa, é sobre o seu poder. E o poder de Deus, expresso em Cristo, pelo amor dele por nós, cura a sua lepra. Então Naamã, versículo 9. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Ai meu Deus, presta atenção, deixa eu resumir aqui de novo, ó. O cara não conhece o Deus vivo, não conhece o Pai. Talvez você entrou aqui e ainda não conhece o Pai. E aí você está com um problema. Toda vez que a gente está com um problema, a gente busca Deus. É normal isso, ele já sabe disso. Eu falo até que é um convite, mas não é que ele coloca o problema, mas talvez seja a única forma que exista para você buscar ele. Foi comigo. Eu falo isso de boa. Eu só procurei Deus quando eu precisei. Nas minhas maiores dores. Eu chamava Jesus de Jesus Doril. E quando ele resolvia, eu saía fora. Demorou 2 anos para o jumento aqui entender que não é sobre resolver problema. Ele não é tirador de pedido. Eu não vou lá tirar o pedido, aí resolve meu problema, obrigado, tchau. Não é sobre isso. É sobre intimidade. É outra coisa.
E aí Naamã, ele vai para Israel com uma carta do rei dele, que é o rei da Síria, e com um monte de prata, um monte de ouro, um monte de coisa para chegar lá e falar assim, olha, se precisar eu pago para ser curado. E aí o Espírito Santo já estava falando ali, ei, você não vai pagar é nada, porque é de graça, o meu amor é tão grande que você vai entender. Cara, deixa eu te falar, quando a gente cola na videira e entende o que Jesus fez, talvez seja o único lugar que você vá que não é sobre você receber, não é sobre você fazer algo para receber. Talvez em alguns lugares, em alguns sistemas no mundo, você vai, faz algumas coisas, por exemplo, sacrifício, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro para receber algo de Deus. Mas quando você cola na videira e entende a mensagem que o Cristo deixou, ele está falando assim, não precisa fazer nada porque foi eu que fiz por vocês. Oh Jesus, obrigado pelo que tu fez por nós. Vocês entendem isso? Isso é uma mudança de paradigma, isso quebra a nossa mente no meio, porque a nossa mente é corrompida. Corrompida. Então para de falar que os políticos são corruptos. Eles podem até ser, mas também eu sou corrupto na minha mente. Verbo corrupto. Verbo corrupto não, corrupto, joga lá no dicionário. Então, quando Naamã foi lá e falou assim, tá bom, então ele estava tão desesperado provavelmente da lepra, mesmo sem estar entendendo nada ainda, e o rei muito menos, eu vou pegar todo mundo, vamos lá para casa desse Eliseu aí. E eles foram. E chegando na casa de Eliseu, Eliseu mandou um mensageiro dizendo, gente, esse mensageiro está aqui em 2020. O que é mensageiro? Vamos lá. O que é mensageiro? Alguém que leva mensagem. Eita! Hoje, nos dias de hoje, é quem fala de Deus, de Jesus, estuda o Evangelho. Não? O Espírito Santo regaçou meu coração. Ô Bruno, o mensageiro sou eu. E eu uso a sua boca. O mensageiro em 2020 é aquele que é pouco falado, infelizmente. É o Espírito Santo. Lembra? Jesus falou, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou deixar um conselheiro para vocês. Ele vai te ensinar e vai te lembrar. E se ele vai me ensinar, significa que ele vai me entregar uma informação. Significa que é ele o mensageiro. E o mensageiro entrega a mensagem, não é verdade? E qual que é a mensagem? A videira, o Cristo. Aquele que resolveu olhar para nós e falar assim, vocês vão entender agora quem é Deus em Israel, no Acre, no Amapá, em Barueri, em Alphaville, em Londres, nos Estados Unidos, em toda a terra. Eu sou o único que olha para você e fala assim, ó, eu vou me entregar na cruz, para que você entenda o meu amor por você. Você não vai precisar fazer nada. Eu não negocio com você. Eu te amo. Oh, aleluia! Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Eu não negocio. Tentaram negociar Jesus. O Judas. Mas não conseguiu, ele se matou e jogou fora o dinheiro que ele pegou. O amor de Deus pela sua vida, pela sua casa, não negocia. Você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nenhum sacrifício. Você só precisa escolher estar disponível para Ele, para sentir o amor dele por você. Vocês estão entendendo isso, gente? Já mandaram o check de daí. Tá muito quente aqui, mas não é quente do externo. É quente do Espírito Santo, o mensageiro. E aí Naamã, quando recebeu essa notícia, lê aí, o que o mensageiro falou? Versículo... Esse aqui, ó. O que ele falou? Vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Ele chegou com cavalo, com ouro, com prata. Olha lá, Naamã. Naamã chegou com um monte de coisa. Tipo, eu vou me preparar. Eu vou fazer tudo aqui em 2020. Eu tenho que parar de fazer várias coisas. Eu tenho que parar de fumar, eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de brigar com a minha esposa. Eu tenho que fazer uma série de requisitos para poder receber a cura. Vocês estão entendendo, gente? O Espírito Santo é todo mundo, Espírito Santo. Não deixa um sair daqui sem entender. Tu és o mensageiro, Espírito Santo. Não deixa ninguém aqui sair sem entender. Eu sei que racionalmente a comunicação por qualquer pessoa, como diz o Felipe Sui, falou, ao outro lado vai entender algo diferente. Infelizmente, alguém vai entender algo diferente.
Só que aqui não é sobre falar coisas racionais, aqui nós estamos estudando com os céus. E quem controla é os céus. Quem controla é o Espírito. E se Ele quiser que as 33 pessoas que estão aqui agora sejam tocadas pelo Espírito Santo, está feito agora. Eu confio nele e não na minha comunicação. É nele que eu confio. Ele curou esse jumento desgovernado, irmão. Não tem como. Os lugares sujos que eu andei. Ó. Naamã chegou lá com 40 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupa, um monte de gente. E aí chegou lá, Eliseu nem foi falar com ele, mandou um mensageiro. Ele falou assim, ó, vai lá no Rio Jordão, que nós vamos conhecer, e mergulha 7 vezes lá e você vai ser curado. Com a mente programada de Naamã, pensou o quê? Lembra que eu tô falando de mente programada? Se você chegou depois, assista o devocional inteiro que vai ficar gravado no YouTube. Ele ficou indignado. Você precisa pegar a mensagem hoje. Isso aqui resume a cura da sua vida. Essa história de Naamã resume toda a Bíblia, irmão. Vai. Ele ficou indignado e disse, né? E se foi, dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Aí ele foi embora muito irritado, né? Tá escrito irritado. Irritado. Deu tá escrito, Naamã volta, ficou irritado, ficou puto. Indignado. Ficou putinho. Aí os oficiais se aproximaram e disseram, meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Por que o senhor não faz isso agora? Vai lá, se lava e vai ficar limpo. Aí ele foi, mergulhou no Jordão 7... Eu já tinha amor, eu não aguentei, eu li o final da história. Vai, tá ótimo. Aí ele foi, desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpa. Aleluia! Uma criança foi usada por Deus para falar com Naamã, tirar ele da Síria, trazer ele para Israel. E a pele dele ficou curada como de uma criança. E agora você pode dizer, se você fosse olhar o currículo de Naamã, no julgamento do homem, ele seria um homem digno de receber isso? No olhar do homem, no nosso julgamento, ele seria digno? Não, porque ele ficou puto, ele ficou irritado, ele era sírio, ele não era de Israel, uma série de... Se o homem estivesse julgando, não ia ser. Mas escuta, a justiça de Deus não tem nada a ver com a nossa justiça. Você quer entender a justiça de Deus? Esquece a sua justiça. Para de julgar os outros. Não tem nada a ver. Se Deus falar que vai fazer, já está feito, irmão. Só que é no tempo dele. Ele começou falando para Naamã, ei, Naamã, você está curado através de uma criança. Porque a criança falou aqui em cima, se o meu Senhor estivesse lá na região de Samaria, lá ele iria encontrar um profeta que iria curar ele, que iria ser usado por Deus para curar ele da lepra. Agora Eliseu, que é o profeta, ele era tão usado por Deus que Eliseu, se ele estivesse aqui na nossa frente, ele ia falar, tá vendo? Eu estava colado na videira igual vocês. Porque eu não preciso, não é sobre mim. Porque se fosse sobre Eliseu ia chegar, ia botar a mão na cabeça dele, ia fazer um monte de coisa. Não é que não pode fazer isso, claro que pode. Mas nesse exemplo aqui, nessa história, Deus está falando nos nossos corações que não é sobre nós, é sobre Ele. E quando Ele faz de um jeito simples. Ele usa uma criança, Ele traz você e fala assim, mergulha 7 vezes aí no Rio Jordão. E aqui já apontava para Cristo, né, amor? Porque tinha outros rios com as águas... que eram as melhores águas nos rios de Damasco, mas falaram para ele ir no Rio Jordão, que era o rio que lá na frente Jesus foi batizado. Aleluia! Não é? Aleluia, é isso. Seja bem-vindo, Espírito Santo. E aí, você tá entendendo? Você não precisa fazer nada. Tudo ligado. Agora, quando Deus está falando agora no seu coração e você desligar o devocional, a sua mente vai tentar te derrubar. A sua mente vai tentar falar, isso é loucura. Ei, isso não dá certo. E aí é um problema seu mesmo, com Deus, não é comigo mais. E eu sei que é loucura para nossa mente, por causa da programação. Assista o devocional desde o início, assista de novo se você não pegou a mensagem. Até o fim, mano, até você entender. No coração, quebrando o pau com Deus, não é contra, é com Ele, igual Jacó fez. Presta atenção.
ele só fez uma coisa simples. Então, historicamente, eu estou estudando sobre isso, os homens da fé, os grandes homens da fé, e já morreram, e agora é a nossa vez, é a vez do Wanderson, é a vez do Paulo, é a vez do Bruno, é a vez da Paloma. Tá bom, é a vez da Paloma. Tá bom. Amor, presta atenção. Eu sei, mas me deixa aqui, amor, me deixa aqui o bichinho. Não é um bichinho, gente, é uma vespa desse tamanho. Tá entregue a mensagem. Vai, amor. Ei, presta atenção. Todas as vezes que Deus falar pra gente fazer algo, e foi assim com esses grandes homens da fé, eles fizeram coisas simples. Josué preparou o povo para chegar até a beira do Jordão. Só isso. Era simples fazer isso. O difícil era atravessar o Jordão. Mas o difícil quem fez foi Deus. O difícil quem faz é Deus. O impossível quem faz é Deus, lembra? Agora usa isso não só nessa síndrome de urgência, quando tem algo urgente na sua casa. Usa isso quando você estiver em calmaria. Usa quando você estiver num momento de paz. Usa isso todos os dias, 24/7, a vida toda, irmão. Nós não estamos aqui para tirar pedido de Deus. Nós estamos aqui, talvez você chegou para Deus resolver o primeiro problema da sua vida, mas não é mais sobre isso. É sobre intimidade. Nós estamos aqui porque a gente quer estar aqui na presença. Nós estamos aqui para dar estrela junto. O meu sonho é esse, que as pessoas possam falar aí do outro lado e a gente junto, e as pessoas falam assim: Bruno, nós estamos aqui para dar estrela. Nós estamos aqui para se divertir, receber dos céus algo novo, receber o amor e desfrutar juntos num só corpo, adorar a Deus. Mas eu sei que o primeiro passo da fé é sim com uma dor. É normal isso. Mas eu tenho que te alertar que depois que ele resolver a sua dor, continue nele, e grandes coisas vão acontecer na sua vida. E sempre o nosso passo é simples. E como que a gente resolve isso? Como que eu vou conseguir driblar minha mente? A minha mente programada está apontada para a carne. A minha mente programada de que eu tenho que fazer coisas difíceis, assim como Naamã fez, saiu da Síria, foi para Israel, trouxe ouro, trouxe prata. A minha mente é programada para isso. Eu consigo vencer ela pelo Espírito. E eu recebo o Espírito, eu me encho do Espírito quando eu estou aqui escolhendo ativar a minha fé todos os dias. Colocando lenha, até que eu não consiga mais ficar de pé. Colocando lenha. Então é legal quando eu vi Naamã entrando no Rio Jordão, praticamente eu vi igual a Bruna, ela é bem visual. Eu vi Naamã 7 vezes lá. São 7 motivos, irmão. São 7 motivos para ele nunca mais esquecer de que não é sobre Naamã, que não é sobre ele, né? Não é sobre a criança, não é sobre Eliseu, não é sobre o rei da Síria e do rei de Israel. É sobre o Deus vivo, que é o nosso Pai, que expressou tudo o que ele tinha disponível para nós em Cristo Jesus. É sobre isso. E Naamã, quando ele mergulhou 7 vezes, é Deus falando 7 vezes para mim e para você, falando assim, ó, deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você escolher ficar no raso, do Rio Jordão, no mar da vida, a intimidade vai ter um estágio. Agora, a intimidade só vai acontecer quando você decidir para as profundezas, irmão. E você só precisa soltar o controle. Você só precisa falar assim, eu quero e eu vou estar todos os dias buscando a presença. E eu quero essa intimidade. Essa intimidade acontece nas profundezas do Jordão. Oh, aleluia, eu não quero ser o foco, eu não quero ser o alvo. Isso aqui não tem nada a ver com a minha esposa, nada a ver com o Bruno, nada a ver com o Instagram. Presta atenção, o alvo é Cristo. Oh, Espírito Santo, queima com amor. Check it. É assim que começa seu dia. Lenha. E não é aquela lenha de tomar porrada. É lenha do fogo do Espírito, que não vai apagar na sua casa, irmão. Sua família vai ser restaurada. Em nome de Jesus. No nome dele. Por ele e para ele. Ele é a videira. Ele é a fonte. E eu sou apenas um galho. Um ramo. Deus te abençoe. Bom dia, gente.